meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, à Igreja Presbiteriana de Cruzeiro e à família pastoral pelo convite de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, a respeito do que Ele tem para as nossas vidas e como nós respondemos a esse grande amor de Deus. Por isso, é um grande privilégio estar aqui com vocês, né? E apesar desses dias difíceis que nós estamos enfrentando, de distanciamento social, mas Deus nos proporcionou essa ferramenta maravilhosa aí que é a internet, para a gente poder compartilhar a palavra de Deus, deixar aí disponível nas redes sociais, nas mídias sociais, para que todos possam ter acesso ao Evangelho de Salvação. Eu não quero me delongar muito aqui, mas já pedi para que você possa se concentrar nessa aula, abrir a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, no texto que está em Gênesis, capítulo 22, versículo de número 9 ao versículo de número 14. Eu vou colocar o texto disponível na tela para os irmãos, mas é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear bastante na Bíblia nessa manhã, em nome de Jesus, tá bom? Então que você possa abrir a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 22, versículo de número 9, e nós vamos fazer a leitura juntos, ok? Então vamos lá. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Amém. Por enquanto nós vamos fazer a leitura somente desses textos aqui, e depois nós vamos passear por alguns aí durante a nossa aula. Amém? Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Que o Senhor nos conceda graça, entendimento, para que essa palavra encontre um lugar especial no coração dos meus irmãos que estão do outro lado da telinha, que estão escutando a mensagem do Senhor, que eles sejam edificados, que eles sejam desafiados e transformados pela ação do Teu Santo Espírito, aonde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje eu quero falar com você a respeito de como Deus age na história do homem. Desculpa aí as tremedeiras, está esbarrando aqui. Mas de como Deus age aí na história do homem e como o homem, através da sua caminhada, ele vai reagindo a essa ação de Deus na vida dele. Não há como nós respondermos a Deus, a sua ação nas nossas vidas, sem que nós possamos entender quem é esse Deus, como ele age na história, como ele se revela ao homem. Por isso é importante entendermos toda a revelação de Deus de maneira plena, completa nas Escrituras Sagradas. E, meus irmãos, eu não sei quantos de vocês estão assistindo essa aula, essa live, que são formados em física ou que dão aula de física, lecionam física, mas eu queria falar com vocês a respeito de Newton, um físico chamado Newton. Talvez você conheça esse nome, esteja familiarizado com esse nome aí, mas as leis de Newton são as leis que descrevem o comportamento do corpo em movimento, né? A relação entre as forças agindo sobre o corpo e o seu movimento causado por essas forças.
As leis, elas foram descritas, expressas nas mais diferentes formas nos últimos 3 séculos. Mas há uma lei muito conhecida por mim e por você, mesmo não sendo formado na área de física, mas é uma lei muito popularizada, muito comum a todos nós, que é a terceira lei de Newton. Provavelmente você já ouviu falar ou conhece essa lei. E ela diz o seguinte, que a toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade, né? Então, as leis de Newton, elas não são bíblicas, mas elas são científicas, sim, mas elas ilustram muito bem a nossa posição diante da ação providencial de Deus em todo instante da história, Deus agindo a favor do homem, Deus agindo para providenciar algo bom para o homem, sempre Deus vindo ao encontro do homem e no decorrer da história, sempre o homem reagindo a essa ação providencial de Deus. Veja como isso acontece. Lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, Deus, ele cria um mundo. É o princípio de todas as coisas, o Gênesis de todas as coisas. Então, os luzeiros se separam e passa a existir tarde e manhã, no versículo de número 3. As águas se separam do firmamento, então passa a existir mares e céus. Versículo de número 7. Né? Então, juntam-se as águas e aparece a terra. Versículo de número 19. E daí por diante. Até chegar, então, a formar o homem do pó dessa terra. Gênesis 2:7. E aí então Deus rega essa terra, as árvores, elas crescem, elas dão seus frutos, mas Deus deixa uma ordem para o homem. Gênesis 2:16. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma norma no jardim. Deus estava presente, a presença de Deus era real para o homem, para Adão e Eva ali naquele lugar, e Deus estava agindo com providência, com proteção à vida da humanidade ali, quando ele avisa, quando ele alerta, quando ele deixa uma norma para o homem de que ele não poderia experimentar da árvore que estava no meio do jardim. Mas como que o homem reage a essa ação providencial de Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Ele age com desobediência, não é? E por conta dessa desobediência, todo o pecado ele é imputado a todas as gerações posteriores de Adão. Toda a humanidade agora está castigada no pecado da condenação eterna por causa da desobediência lá no Jardim do Éden. O homem age com desobediência. Mas a pergunta que não quer calar é por que isso acontece? O homem, será que é possível o homem reagir positivamente à ação providencial de Deus na história? Como o homem pode responder positivamente a essa ação providencial de Deus, se é que ele consegue reagir de maneira positiva a essa ação? Por isso, o tema que eu quero pensar com você nessa manhã é sobre a ação providencial de Deus e a reação do homem, baseado no texto de Gênesis capítulo 22, que nós acabamos de ler há pouco. Então eu quero rapidamente tirar com você aqui, meu irmão e minha irmã, 3 lições para as nossas vidas para essa manhã, tá bom? E a primeira lição, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para os irmãos. A primeira lição que eu quero tirar com você para a nossa vida, para aplicarmos a nossa vida, é que
nós vamos reagir positivamente à ação providencial de Deus, obedecendo a Deus até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Veja o que diz o versículo de número 9 e o versículo de número 10 de Gênesis capítulo 22. Vou colocar o texto para os irmãos aqui. O texto diz o seguinte: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Para imolar o filho. Amém. Esses dois versículos aqui vai ilustrar para nós efetivamente essa nossa primeira lição aqui a respeito do que Deus tem para as nossas vidas. Porque obedecer a Deus até as últimas consequências é o que Ele exige das nossas vidas como cristãos, como filhos que foram resgatados na cruz do Calvário. Para a gente entender essa primeira lição, a gente precisa observar o contexto. Precisamos observar o que está acontecendo antes de Abraão chegar até aquele monte lá, né? E o contexto está no versículo 1 de Gênesis capítulo 22 até o versículo de número 8. E o texto diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém. Deus havia falado para Abraão tomar Isaque, seu filho, o filho da promessa, e levá-lo até o Monte Moriá para sacrificá-lo. É interessante esse registro em Gênesis, mas é até um tanto perturbador para mim e para a sua vida pensar que Deus pode requerer do homem, do pai ou da mãe, sacrificar em holocausto o próprio filho. Pense na vida de Abraão, se coloque no lugar dele. Um homem de Deus, aplicando para as nossas vidas hoje, né? Um homem de Deus que participava dos cultos, ele era religioso, assim como eu e você, ele zelava pelas coisas de Deus, amava a sua família, cuidava da sua família, amava a sua esposa, era fiel à sua esposa, mas Deus agora quer tirar a vida do seu filho. Você já pensou, meu irmão e minha irmã, já tentou se colocar no lugar de Abraão, numa situação como essa? E talvez Abraão tivesse todas as oportunidades de desanimar, de desacreditar nisso que estava acontecendo, não dar ouvidos ao anjo e querer desobedecer a essa ordem de Deus e seguir a sua vida. E há uma premissa, uma lição muito importante para mim e para a sua vida, quando nós lemos isso aqui. Por quê?
Porque os crentes, eles desobedecem a Deus por três motivos, no mínimo, praticamente três motivos. O crente desobedece a Deus porque desconsidera quem ele é, ou porque desconsidera que ele está, e porque desconsidera o poder de Deus e a onipresença de Deus, e que Deus não pode ser limitado em lugar nenhum. Os crentes desobedecem a Deus porque desconsideram quem ele é, ou não conhecem esse Deus. Os crentes desobedecem a Deus porque desconsideram a sua presença, e ele está em qualquer lugar. Quando Moisés tem um encontro com Deus naquele monte, e Deus dá uma missão para Moisés, quando Deus se manifesta naquela sarça, né, e para Moisés, que estava se consumindo em fogo, Deus manda Moisés libertar o povo de Israel da opressão de Faraó, o homem mais poderoso do mundo e que cuidava de todo o seu império no Egito. E Moisés, ele não se sente apto a fazer aquilo, ele se sente totalmente sem ferramenta, sem munição. Ele não se sentia capaz nem mesmo de poder falar com o povo, e ele vai dizer: Deus, eles não vão acreditar em mim. Por que esses homens, por que Faraó acreditaria no que eu estou dizendo? E Deus vai dar uma ordem para ele muito interessante. Diga a todos que o eu sou te enviou. Aliás, essa expressão de Deus a Moisés, eu sou, foi muito usada por Jesus durante o seu ministério para provar a sua divindade, para provar que o mesmo Deus do Antigo Testamento estava encarnado em Jesus no Novo Testamento. Quando o próprio Jesus vai dizer: eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa expressão eu sou é a expressão que revela a pessoa de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse nosso Deus Todo-Poderoso é um Deus santo. É um Deus santo, como diz. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. E abre aí, que eu agora não vou colocar aqui na tela não, tá bom? O texto, abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo de número 1. O texto vai dizer o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as suas abas de suas vestes enchiam o templo. O que esse texto de Isaías revela para mim e para você, meu irmão? Revela que o nosso Deus é um Deus transcendente. Veja que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das vestes do Senhor preenchiam o templo. Ou seja, Deus, ele é tão pleno que ele preenche todos os lugares. E tem mais. Quem é esse Deus? Esse Deus é um Deus imanente. Veja o que diz o versículo de número 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Porque Deus, ao mesmo tempo que Ele está aqui comigo, Ele está aí na sua casa, que você que está me assistindo. Por quê? Porque a presença de Deus preenche todos os lugares e não se limita nos lugares. É impossível o homem colocar Deus numa caixinha e guardar Deus naquela caixinha para poder acessar essa caixinha no momento que quiser. Não. Deus preenche todos os lugares da terra e a sua presença é real em todos os lugares da terra. Qual o problema do crente com isso? O problema, meu irmão e minha irmã,
é que quando nós desconsideramos, quando nós esquecemos dessa verdade, então nós sempre escolheremos por desobedecer a Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Abraão obedeceu a Deus e ele foi até as últimas consequências, considerando quem era esse Deus que ele servia e considerando a presença desse Deus todo-poderoso. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o seu coração vai lhe persuadir a desobedecer a Deus. Você vai ter a oportunidade na sua vida de mentir. E se você desconsiderar essa realidade de quem é Deus, de que Ele está com você, provavelmente você vai optar por mentir. Veja que nós lemos o texto aqui e vimos que Isaac faz uma pergunta muito importante para o seu pai. Aonde está o carneiro para o holocausto? E ali naquele momento, Abraão poderia ter mentido para o seu filho. Abraão poderia ter omitido a verdade para não assustar o seu filho, para até mesmo poder desistir daquela loucura toda. Mas Abraão escolhe obedecer até as últimas consequências. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você vai ter a oportunidade na sua vida de mentir. Eu gosto de trazer as aplicações da lição das Escrituras Sagradas para as nossas vidas nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quem de nós não experimentou mentir uma vez na vida? O problema é que nós achamos que Deus não está presente onde nós estamos. E aí você fica imergido numa vida de prostituição, numa vida de pornografia, no quarto da sua casa, de frente para uma tela, achando que ninguém está vendo, quando Deus está bem ali do seu lado, entristecido com aquilo que você está fazendo. Quando você pratica o seu sexo solitário durante o seu banho, no seu banheiro, e acha que ninguém está vendo, porque você está sozinho. O problema é que você não está sozinho. O problema é que aonde você vai, a presença de Deus está ali. E você acha que você consegue mentir para as pessoas quando você não consegue mentir para si mesmo, para si próprio. E Deus está presente em todos os lugares e Ele vê todas as coisas. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele conhece o seu coração, a sua intimidade, o seu pensamento. Deus conhece tudo. Portanto, fuja dessa vida, meu irmão. Você também terá a oportunidade de desistir da obra de Deus, de desanimar. Abraão poderia ter desistido, poderia ter levado esse coração entristecido a uma atitude de voltar atrás naquela missão que Deus tinha dado a ele, mas ele não faz isso. Ele não volta atrás daquela viagem até a montanha, porque como diz Tiago, a fé sem obra é morta. A fé sem a correspondência, sem a expressão das suas atitudes a respeito dessa fé, ela é morta, é mórbida. Por isso, o nosso primeiro desafio nessa manhã que eu quero trazer para a sua vida: obedeça a Deus até as últimas consequências. Essa é a primeira lição do nosso texto aqui, meu irmão e minha irmã. A primeira lição que nós estamos vendo a respeito disso que está acontecendo na vida de Abraão. Eu não estou aqui rogando praga para você, em nome de Jesus, lógico que não. Mas Deus vai provar a sua vida. Eu tenho certeza. Ele faz isso para que nós possamos amadurecer. As lutas irão aparecer, o dinheiro vai apertar no final do mês, se é que já não apertou, se é que você já não perdeu o seu emprego. Os filhos não irão te ouvir. E o que você vai fazer nessas horas? Como é que você vai responder
a Deus com relação à ação providencial dele na sua vida, na vida da sua família. Porque dentro de casa tem que haver harmonia. O marido ser fiel à sua esposa, a esposa ser auxiliadora ao seu marido, na missão que Deus deu ao seu marido, que Deus deu a você. Sempre falar a verdade um com o outro, cuidar muito bem da sua esposa, amá-la. Ser cúmplice nas responsabilidades que há dentro da casa, dentro do lar, né? Orar com a sua esposa, com os seus filhos, fazer as suas devocionais, os seus cultos domésticos, exercitar a fé que Deus colocou no seu coração com a sua família. Essa harmonia tem que haver dentro da sua casa. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, obedeça a Deus até as últimas consequências. Esse nosso Deus é um Deus provedor. Esse nosso Deus é um Deus que cuida das nossas vidas. Mas há uma segunda lição, eu quero um pouco mais para frente com você. A segunda lição que nós aprendemos, como nós vamos responder positivamente à ação providencial de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, confiando o futuro da sua vida nas mãos de Deus. Vamos ver o que diz o versículo de número 11 e 12. Tá bom? Gênesis 22, versículo de número 11 e 12. Vou colocar na tela para os irmãos aqui. Gênesis 22, 11 e 12. Os irmãos, desculpa, eu só demoro para colocar o texto, porque a gente precisa mudar de tela aqui, tá bom? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Até aqui, meu irmão e minha irmã. Confiar o futuro da sua vida nas mãos do Senhor é nosso segundo desafio, a nossa segunda lição que nós aprendemos com Abraão aqui. Quando ele entrega o seu único filho, o filho da promessa, nas mãos de Deus para sacrificar. Veja que Deus fez promessas durante a vida de Abraão. E eu quero ressaltar aqui com você alguns textos, tá bom? Eu vou novamente abrir esses textos aqui, Gênesis capítulo 15, versículo de número 4 e versículo de número 5. Gênesis 15, 4 e 5. Vamos lá, vou colocar o texto para os irmãos. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. O outro texto está em Gênesis, uma outra promessa de Deus para Abraão, está em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículo de número 19. E Deus diz o seguinte: Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Gênesis capítulo 21, versículo de número 1. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então veja, irmãos, que Deus faz algumas promessas para Abraão durante a sua vida, a respeito de que ele lhe daria um descendente, porque a esposa de Abraão era estéril, não poderia ter filhos, e Deus cumpre, apesar de ter parecido muito demorado para Abraão essa promessa, mas Deus cumpre a sua promessa, e nós vemos aqui alguns textos que eu coloquei na tela para os irmãos, a qual revela esse cumprimento de Deus das promessas que ele havia feito para Abraão. Aí depois de
Abraão ouvir todas essas promessas de Deus, ele só poderia responder positivamente essa provisão de Deus com a sua fé. Com a sua fé. Gênesis 15, 6. Vamos lá. Gênesis 15, 6. O texto diz o seguinte: ele creu no Senhor e isso foi lhe imputado para justiça. Ele creu no Senhor e então ele foi justificado por Deus por causa da sua fé. Foi assim que Abraão respondeu positivamente à ação providencial de Deus. Lá na nossa igreja, o Weber e a Aline conheceram esse casal muito abençoado na nossa igreja, que era o seu Rubens e a dona Berenice. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida durante o início da minha conversão, durante todo o processo, né, de santificação, no início da minha experiência com Deus, eu aprendi com esse homem e com essa mulher a ter uma vida de oração diante de Deus. E eu me lembro muito bem que por várias vezes eu estive lá no templo da igreja, o Weber e a Aline também, fazendo vigílias, ajoelhando na presença de Deus para orar a Deus, para buscar a Deus em oração com esse homem, que em todo o tempo, no final da sua vida, ele buscou ao Senhor para que Deus pudesse trazer de volta os seus filhos para a igreja. Ele não pôde ver isso com seus próprios olhos, mas graças a Deus, Deus cumpre as suas promessas. Como eu falei, hoje os filhos do seu Rubens e da dona Berenice estão na igreja. Estão buscando ao Senhor. Isso porque lá atrás, o seu Rubens gastou o seu joelho em oração. A dona Berenice me ensinou muito também. Ela foi acometida com um câncer no cérebro e ficou muito debilitada muito rapidamente, questão de meses. E por vezes ela testemunhou na igreja o que é ter uma vida de fé. O que é lutar por Deus apesar das adversidades. E essa vida de oração e essa vida fortalecida no Senhor, crendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, é o que Deus espera de nós. É a reação que Deus espera de nós em relação à ação providencial dele na sua vida. Não se deixe abalar, meu irmão, por tudo que está acontecendo hoje com a sua família. Eu não sei se você perdeu o seu emprego, não sei se você está passando dificuldades financeiras, eu não sei se falta leite na sua casa para o seu filho. Eu só sei que Deus está no controle da história da sua vida, Ele não é pego de surpresa por essa pandemia, Ele está olhando para a sua vida, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece a sua luta e Ele não te abandona. Glória a Deus por isso, meu irmão. Aleluia por isso. Porque o que mais nós temos visto são as pessoas entregando as suas vidas aos amuletos. Pessoas que entregam as suas vidas a entidades espirituais buscando segurança. Pessoas que entregam suas vidas ao dinheiro, achando que estarão bem por conta do dinheiro, e essa pandemia veio revelar ao homem que não é o dinheiro que traz segurança, não é um bom emprego que te faz ser melhor que o outro. Pessoas que confiam suas vidas aos homens, achando que serão guardados do mal. Pessoas que fazem qualquer coisa para estar seguros. Você já percebeu isso? Mas o nosso Deus é a pessoa mais poderosa que existe. E por que não colocarmos a nossa vida, a segurança da nossa vida, nas mãos daquele que tem a história na ponta dos seus dedos? Por que não entregar as nossas vidas, a segurança das nossas vidas, nas mãos daquele que é o Eu Sou, o Todo-Poderoso?
Esse é o grande desafio que Deus faz para mim e para você. Confiar o futuro das nossas vidas nas mãos daquele que tem o controle da história, daquele que pode resolver o nosso problema. Abraão confiou em Deus, entregou a vida do seu próprio filho, pela fé, pela fé. E aí, como é que eu sei disso, meu irmão e minha irmã? Como é que eu sei que Abraão creu no Senhor? E por isso ele entregou a vida do seu filho para Deus. Porque quando nós lemos o versículo de número 5, revela para nós o tamanho da fé de Abraão. Gênesis 22, versículo de número 5, diz o seguinte: Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas. Desculpa, irmãos, eu estou colocando o texto errado aqui. Eu vou corrigir, só um minutinho. Gênesis 22, 5. Aí. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos. É muito interessante que o registro das palavras de Abraão aqui não está no singular. O que Abraão está dizendo é que ele iria até o monte, ele iria oferecer o holocausto ao Senhor e ele voltaria. Ele não voltaria sozinho, ele está dizendo: voltaremos. Quem iria voltar? Ele e Isaque, seu filho. Olha que grande fé desse homem, meu irmão e minha irmã, a certeza que ele tinha que Deus ia providenciar uma saída, que Deus iria providenciar libertação para o seu filho. Será que você teria uma fé num tamanho desse como Abraão, em obedecer a Deus até as últimas consequências, mas confiando a sua vida nas mãos dele? Quando um parente, quando o seu irmão, quando alguém da família é acometido com um vírus como esse, será que você continua confiando em Deus? De que Ele irá providenciar a libertação, de que Ele irá providenciar o que é melhor para a sua vida? Porque as situações das nossas vidas às vezes irão parecer confusas, embaraçosas. Você ama a Deus, você serve a Deus, mas Deus permite você perder o que você mais valoriza na sua vida. Percebe? No caso de Abraão, era o filho dele, o que ele mais valorizava. Mas e no seu caso? O que é que você mais valoriza? É a sua família? É a sua casa? É o seu carro? São os seus bens? O que é que você mais valoriza na sua vida? É o seu filho? E se Deus permitisse que você perdesse isso que você mais valoriza? Até mesmo o seu próprio filho ou a sua filha. Como você reagiria a essa permissão de Deus? Você reagiria positivamente, com fé, confiando a sua vida, o futuro da sua vida nas mãos de Deus, obedecendo a Deus até as últimas consequências? Ou você desanimaria? Ou você desobedeceria ao Senhor? Você ficaria com raiva, entristecido, desacreditado, desesperançoso? Se Deus permitisse que você perdesse o que você mais valoriza na sua vida, como você reagiria a isso, meu irmão e minha irmã? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. E eu quero trazer esse segundo desafio para a sua vida. Confie em Deus. Porque confiar em Deus é um ato nobre de fé. Confiar em Deus é tudo aquilo que nós podemos diante de situações tão difíceis. Tão difíceis. Tem um texto muito interessante, que eu gosto muito, que está em Tiago, capítulo 2, versículo de número 14 em diante.
Vou tentar colocar na tela aqui para os irmãos, rapidamente. O texto diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir para o outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É morta. Ou seja, meu irmão, a sua fé ela é expressada nas suas atitudes, nas suas obras. Não adianta nada você frequentar uma igreja e estiver alguém carecido de algo, você disser, olha, tem uma roupa aqui para você se aquecer. Deus te abençoe. E você disser, olha, eu vou orar por você que está precisando de alimento para que Deus possa providenciar para você. Qual é o proveito disso? Se você disser que é cristão, se você disser que é crente, e na sua vida, e nas suas expressões, e nas suas atitudes, nas obras que você realiza, a sua fé não é expressada. As duas coisas não se compactuam. A sua fé irá dirigir as suas atitudes, meu irmão e minha irmã. As pessoas sempre estão reparando naquilo que você faz, naquilo que você sempre expressa na sua vida. As pessoas sempre reparam. E principalmente você que é crente. Porque elas estão sempre prontas para apontar o dedo para você. Não é verdade? Você sabe disso. Por isso que confiar em Deus é um ato muito nobre da sua parte, de fé. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Deixa eu exemplificar isso aqui de maneira bem rapidinha, de maneira prática para mim e para a sua vida. Chama quem está do seu lado na sua casa e pede para ela fazer assim. Tá? Você também, você que está assistindo agora. Faz assim com a sua mão. A gente não vai rezar não, pode ficar tranquilo, tá? Faz assim com a sua mão na sua frente. Isso. E começa a esfregar bem leve assim a sua mão. Isso. Muito bem. Presta atenção. Agora acelera um pouco. Isso. Veja que está começando a aquecer um pouco a palma da sua mão, tá? Acelera mais. Agora aqueceu um pouco mais. Eu vou pedir para você acelerar bastante, bastante, ó. Acelera bastante. Isso. Agora coloca a mão na sua nuca, assim, ó. O que aconteceu aqui, meu irmão e minha irmã? Quantos de vocês colocaram a mão no queixo? Quantos de vocês colocaram a mão realmente na nuca? Acredito que talvez poucos de vocês colocaram a mão na nuca. Por que isso aconteceu? Por que você colocou a mão no queixo?
porque você me viu colocando a mão no queixo e você estava reparando naquilo que eu estava fazendo e não naquilo que eu estava falando. Ou seja, trocando em miúdos, as nossas atitudes gritam muito mais alto do que as nossas palavras. As suas atitudes são muito mais perceptíveis à vida do outro, daquele que está pronto para julgar você, que está pronto para apontar o dedo para a sua vida, do que as suas próprias palavras. Veja de maneira bem simples nessa dinâmica como isso é verdade. Por isso, faça da sua vida a expressão verdadeira da sua fé cristã em Jesus. Que a sua vida possa refletir a vida de Jesus, para que o nome de Jesus não seja envergonhado na sua vida, na vida da sua família. Mas finalmente, meu irmão e minha irmã, eu quero terminar com a última lição. A terceira lição para a minha e para a sua vida. Como nós podemos responder positivamente à ação providencial de Deus? Adorando a Deus com a sua vida. Com a sua vida. Gênesis capítulo 22, versículo de número 13. Vai dizer o seguinte para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Amém. Amém. Essa é a nossa terceira lição de hoje. Nós temos que ter uma vida de adoração ao Senhor. E ela é expressada na obediência e na nossa fé. Esse é o tripé da vida que agrada a Deus. Abraão tinha todos os motivos para não querer adorar a Deus. Mas ele oferece um culto. Ele ergue um altar para Deus e adora a Deus. Deus proveu salvação para Isaac e nos deu o exemplo como ele faria com a humanidade posteriormente em Cristo Jesus. Quando João Batista ele vê Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro, pregando em Atos, capítulo 2, ele vai anunciar Cristo e esse crucificado. A verdade é que para a salvação e provisão das nossas vidas, nós precisamos que o Cordeiro inocente seja imolado, seja morto, para substituir a minha e a sua morte. Cristo foi imolado, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, foi morto no meu e no seu lugar, para poupar a minha e a sua vida. Você quer razão melhor do que essa para adorar a Deus? E esse é o desafio para a sua vida nessa manhã, meu irmão. Adore a Deus com a sua vida. Deus espera que em todas as esferas da nossa vida nós venhamos a obedecer, nós venhamos a confiar o futuro das nossas vidas, porque assim nós estaremos adorando ao Senhor. No trabalho, no nosso casamento, no seu namoro, no seu noivado, nos seus projetos, na sua faculdade. Obedeça e confie no Senhor, porque assim você estará o adorando. Portanto, meu irmão, a provisão que nos é dada por Deus, impulsionado pela sua graça, pela sua misericórdia, requer de nós uma atitude de confiança, uma atitude de obediência e uma atitude de adoração. Jamais poderemos viver a nossa caminhada com Cristo de qualquer jeito. Por isso que eu sempre gosto de terminar a reflexão a respeito desse texto dizendo o seguinte: nós precisamos ter uma vida oca. Não oca no sentido de ser vazia, mas oca no sentido das três siglas: O, C e A. Guarda isso no seu coração didaticamente falando, em nome de Jesus. O de obediência, C de confiar e A de adorar. Se você é um crente que tem essas três características na sua vida, com certeza Deus está sendo honrado. O nome de Jesus está sendo pregado verdadeiramente na sua vida. Você tem reagido positivamente à ação providencial de Deus na sua vida. E glória a Deus por isso.
Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que você possa ter aprendido com essa história de Abraão a ser um crente melhor em meio a essa confusão toda, desse vírus, dessa pandemia, desse distanciamento social. Porque nós fomos levantados por Deus como filhos de Deus para sermos arautos do Rei, para levar o evangelho de salvação aonde nós estamos. E só fazemos isso muito bem quando nós obedecemos ao Senhor até as últimas consequências. Quando nós confiamos o futuro das nossas vidas nas mãos de Deus, porque somente assim nós iremos adorá-lo verdadeiramente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Pai, nós confiamos as nossas vidas em tuas mãos. E eu peço ao Senhor que em meio a toda essa loucura, a todo esse tempo difícil de isolamento social, de perdas, de dificuldades financeiras, que o Senhor venha com provisão na vida dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro e de todos aqueles que estão assistindo a essa aula, a esse vídeo depois que essa transmissão terminou. Que Deus guarde a todos. Que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que o Senhor resgatou nas suas mãos. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastor Eber, um grande abraço, meu amigo. Que Deus possa conduzir de maneira graciosa o trabalho aí na cidade de Cruzeiro, em nome de Jesus.